Há momentos em que o mundo grita tão alto que o silêncio de Deus parece distante. O barulho da pressa, a confusão das notícias, a pressão dos resultados e a voz incessante da ansiedade abafam aquilo que é mais essencial, o sussurro suave do Criador. E, no entanto, é nesse silêncio que a alma encontra direção. O homem moderno, perdido em telas e correndo de uma obrigação para outra, esqueceu que a voz de Deus não se manifesta no caos, mas na quietude. O profeta Elias, no Monte Horebe, esperava encontrá-lo no fogo, no vento ou no terremoto. Mas o Senhor não estava em nenhum desses sinais. A voz de Deus veio como um sussurro delicado, 1 Reis 19:12. Essa é a primeira lição. Para ouvir a voz de Deus, precisamos reaprender a escutar o silêncio. Carl Jung dizia que muitas pessoas sofrem não por falta de recursos externos, mas porque perderam o contato com a sua própria interioridade. Ele chamava isso de alienação da alma. Quando o homem não se volta para dentro, quando não enfrenta sua sombra e não busca a reconciliação com o divino em si mesmo, ele se torna refém de ruídos externos. A voz de Deus, nesse sentido, é também a voz da verdade que ecoa dentro de nós, atravessando camadas de engano, máscaras sociais e ilusões criadas para sobreviver. Jung não falava como um pregador, mas seu mergulho profundo no inconsciente humano o fez reconhecer que há algo transcendente, algo maior, que o homem precisa ouvir para não se perder. O problema é que fomos treinados a buscar soluções fora, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais distrações. A cultura nos ensinou a procurar no aplauso, no status e nas comparações, a validação que, na verdade, só pode ser encontrada na presença de Deus. E aqui está o paradoxo. Quanto mais nos afundamos no barulho externo, mais nos afastamos da única voz que pode trazer paz. A voz de Deus não compete com as outras. Ela não invade, não força, não berra. Ela se revela ao coração quebrantado, ao espírito que se dispõe a parar. É como um rio calmo, que só pode ser percebido por quem tem coragem de silenciar a tempestade interior. Mas como ouvir a voz de Deus em meio à correria? O primeiro passo é criar espaços de deserto dentro da própria vida. Deserto, aqui, não como lugar físico, mas como escolha de afastar-se momentaneamente do excesso de estímulos. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, constantemente se retirava para lugares solitários a fim de orar. Se ele, em sua perfeição, fazia isso, o que dizer de nós? Precisamos reaprender a nos retirar. Isso não significa fugir da vida, mas criar momentos em que o coração possa se alinhar novamente com o céu. É nesses instantes que a voz de Deus se torna audível, não com palavras humanas, mas com clareza espiritual. A voz de Deus não traz confusão, ela traz paz. Paulo afirmou em sua carta aos Coríntios que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Isso significa que, se a voz que você ouve dentro de si te lança ao desespero, a dúvida constante ou a condenação sem saída, não é a voz de Deus. Ele pode corrigir, ele pode disciplinar, mas até a correção divina vem acompanhada de esperança e de propósito. A diferença entre a voz de Deus e as demais é que quando ele fala, mesmo diante de um chamado para mudar, o coração encontra sentido. Jung advertia que muitas vezes projetamos no mundo exterior aquilo que não conseguimos lidar dentro de nós. O mesmo acontece espiritualmente. Confundimos as vozes do medo, do ego, ou até mesmo das feridas do passado com a voz de Deus. E aqui mora um perigo profundo. O coração humano, sem disciplina espiritual, pode se enganar. É por isso que a Bíblia insiste: examinai os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4:1. Discernir exige treino, exige proximidade, exige constância. Quanto mais você se aproxima da palavra, quanto mais você se expõe à presença do Espírito Santo, mais facilmente reconhecerá o timbre da voz de Deus. Deus fala por meio da consciência, mas também por meio das circunstâncias, das Escrituras
e até de pessoas inesperadas. Ele fala no íntimo, mas também através de sinais que só fazem sentido a quem está atento. O problema não é que Deus não fale. O problema é que muitas vezes estamos surdos. E essa surdez espiritual é fruto de distração, medo e pecado. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Quando Caim matou Abel, ele desviou o rosto. O pecado não faz Deus se afastar, ele continua presente. O pecado faz o homem tapar os ouvidos. Se você deseja ouvir a voz de Deus, é preciso começar com humildade. É preciso admitir: Senhor, eu não consigo sozinho. Abra o meu coração para ouvir-te. Esse é o primeiro passo, porque a soberba é uma das maiores barreiras para a voz de Deus. O orgulho nos faz acreditar que já sabemos o caminho, que podemos nos guiar sozinhos, que a vida é apenas questão de estratégia e força própria. Mas chega o momento em que, mesmo com todas as estratégias, nos sentimos vazios. É nesse ponto que muitos desistem, mas também é nesse ponto que outros se rendem. E ao se renderem, descobrem o que significa ouvir a voz de Deus. Imagine por um momento sua vida como uma casa cheia de portas. Algumas você abre para pessoas, outras mantém trancadas por medo. Mas há uma porta que só Deus pode abrir, e é atrás dela que está o sentido real da sua existência. Apocalipse 3:20 descreve Jesus dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele bate, ele chama, ele fala, mas ele não arromba. A voz de Deus espera pela sua escolha de abrir a porta. E aqui está a verdade que transforma. Ouvir a voz de Deus não é apenas um ato de devoção, é um ato de sobrevivência espiritual. É a diferença entre caminhar às cegas em um labirinto e andar de mãos dadas com o Criador, que já conhece todas as saídas. É a diferença entre lutar sozinho contra gigantes e marchar com o Senhor dos Exércitos ao seu lado. É a diferença entre viver perdido em sombras e viver guiado por uma luz que nunca se apaga. E eu quero te convidar a refletir. Quando foi a última vez que você silenciou o mundo ao seu redor para ouvir a voz de Deus? Quando foi a última vez que você se desligou do barulho, das expectativas, das pressões e simplesmente se colocou diante dele, dizendo: Fala, Senhor, que o teu servo ouve? Talvez essa seja a maior decisão que você possa tomar hoje. Desligar o ruído e se abrir para o sussurro divino. Se essa mensagem já tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Assim você declara publicamente o seu desejo de se alinhar com Deus. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a sua fé e a sua mente. Ouvir a voz de Deus não é apenas sobre momentos místicos, nem se resume a visões extraordinárias. Muitas vezes, essa voz se manifesta nas situações mais simples da vida. É no conselho sábio de alguém que você quase ignorou, na leitura de um versículo que parece ter sido escrito exatamente para a sua dor, ou até mesmo em um acontecimento que muda o rumo da sua semana. A voz de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é rara, é constante. O que é raro é a disposição de escutá-la. Jung dizia que quando a alma deixa de ser ouvida, ela encontra formas dolorosas de chamar a atenção. O inconsciente, quando ignorado, se manifesta em sintomas, sonhos perturbadores, crises emocionais. O mesmo acontece espiritualmente. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, entramos em um caminho de cegueira e de repetições destrutivas. Quantos de nós já não insistimos em relacionamentos que o Espírito Santo nos avisava que não eram saudáveis? Quantos já não sentimos aquele aperto interior dizendo não vá por esse caminho e, mesmo assim, ignoramos para depois colhermos as consequências? O coração humano tende a se enganar, mas a voz de Deus nunca falha. A Bíblia nos mostra que muitas vezes Deus fala não para confirmar nossas vontades, mas para redirecioná-las.
Jonas é um exemplo claro disso. Deus o chamou para Nínive, mas ele decidiu ir para Tarsis. Ele tinha planos, ele tinha justificativas, ele tinha medos, mas Deus, em seu amor, não desistiu. O vento, a tempestade, o peixe, tudo se tornou meio para que a voz de Deus fosse ouvida e obedecida. A lição é simples. A voz de Deus não se cala diante da nossa teimosia, mas ela pode se tornar cada vez mais difícil de perceber se escolhemos resistir. A questão não é apenas ouvir, mas obedecer. De que adianta reconhecer a voz de Deus se no final escolhemos seguir a nossa própria voz? Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Não basta ouvir. É preciso seguir. E seguir exige fé, porque muitas vezes a direção de Deus vai contra a lógica humana. Ele pode pedir que você espere quando tudo em você clama por pressa. Ele pode pedir que você se levante quando você se sente fraco. Ele pode pedir que você perdoe quando tudo em você quer vingança. Mas é exatamente nessas escolhas que a vida se transforma. Jung dizia que a verdadeira transformação vem quando o indivíduo aceita integrar aquilo que rejeitou por medo ou orgulho. Da mesma forma, ouvir a voz de Deus nos confronta com partes de nós que preferiríamos esconder. Nossas sombras, nossas feridas, nossas inseguranças. E ainda assim, é nesse confronto que descobrimos a cura. Quando Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele pensou que fosse Eli quem o chamava. Ele não o reconheceu de imediato, mas com orientação ele aprendeu a dizer, "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:10. Isso mostra que ouvir a voz de Deus é também uma questão de aprendizado. Você não nasce sabendo distinguir, mas pode treinar o coração para discernir. E aqui está um segredo espiritual. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais familiar se torna o som da voz de Deus. É como ouvir uma música várias vezes. No início, você mal percebe os detalhes, mas com o tempo, começa a reconhecer cada nota, cada pausa. Assim é com o Senhor. Ele fala em meio às Escrituras. Fala através do Espírito Santo, fala nas pequenas confirmações que enchem o coração de paz. Mas só reconhece quem insiste em ouvir. O silêncio diante de Deus é mais revolucionário do que qualquer barulho humano. É no silêncio que o coração recebe direções que transformam destinos. Moisés ouviu no deserto, Davi ouviu nas madrugadas, Jesus ouviu nos montes. Se eles precisaram silenciar para ouvir, nós precisamos ainda mais. Não existe vida plena sem direção divina. Quem tenta viver apenas com sua própria voz, acaba perdido, como alguém que anda em um labirinto sem mapa. Mas quem ouve a voz de Deus, recebe instruções que os olhos naturais não poderiam prever. Talvez hoje você esteja em meio a dúvidas. Um relacionamento que não sabe se continua. Um trabalho que já não traz sentido, uma decisão que parece impossível. Acredite, Deus ainda fala. Ele fala para quem se dispõe a ouvir. Ele fala quando dobramos os joelhos em oração, quando abrimos as Escrituras com fome de verdade, quando confessamos nossas fraquezas e pedimos orientação. Ele fala, e quando ele fala, até as tempestades obedecem. Jung acreditava que a alma humana precisava de símbolos para interpretar verdades profundas. O mesmo se aplica à vida espiritual. Deus muitas vezes fala por meio de símbolos, sonhos, metáforas, não para confundir, mas para despertar a busca. Ele poderia nos dar todas as respostas prontas, mas ele prefere nos ensinar a confiar. Ouvir a voz de Deus é menos sobre receber respostas rápidas e mais sobre aprender a andar em intimidade com Ele. E aqui está o convite. Se você deseja realmente ouvir a voz de Deus, prepare-se para ser surpreendido. Ele pode mudar sua rota, pode abalar suas certezas, pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas, acima de tudo, Ele vai te conduzir para o centro da sua vontade. E não existe lugar mais seguro do que esse. Se você acredita que Deus ainda fala, escreva nos comentários: Senhor,
fala comigo hoje. Esse simples ato é uma declaração de fé. E não esqueça de se inscrever no canal para continuar caminhando com mensagens que fortalecem sua jornada espiritual. Uma das maiores dificuldades espirituais do ser humano é distinguir a voz de Deus das vozes do mundo e até das suas próprias emoções. O coração humano, como disse o profeta Jeremias, é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Isso significa que, sem discernimento, podemos confundir nossos desejos, medos ou até ilusões com a direção divina. Quantas vezes uma pessoa se convence de que uma decisão é vontade de Deus, quando na verdade é apenas a voz do seu ego pedindo validação? É por isso que aprender a ouvir a voz de Deus exige humildade, paciência e entrega. Carl Jung, ao falar sobre o inconsciente, dizia que muitas vezes projetamos no mundo exterior aquilo que se agita em nosso interior. Quando não conhecemos nossas próprias sombras, acabamos interpretando sinais de forma distorcida. Da mesma forma, espiritualmente, se não buscamos maturidade em Deus, podemos atribuir ao Senhor mensagens que vêm, na verdade, do nosso medo ou da nossa carência. É por isso que a Bíblia ensina: examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. A voz de Deus sempre estará em harmonia com sua palavra. Ele não se contradiz. Ele não fala hoje algo que vá contra o que já revelou nas Escrituras. Então, como diferenciar a voz de Deus? Primeiro, ela traz paz. Isso não significa ausência de luta, mas paz interior, mesmo em meio à tempestade. Quando Pedro andou sobre as águas, o vento ainda soprava, as ondas ainda batiam, mas a voz de Jesus dizendo, vem, foi suficiente para lhe dar confiança. A voz de Deus não nega a realidade difícil, mas garante que você pode atravessá-la. Segundo, a voz de Deus aponta para a verdade, ainda que doa. Ela não massageia o ego, não alimenta ilusões. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Isso significa que, às vezes, ouvir a voz de Deus é ser confrontado com algo que você não queria admitir. Pode ser o fim de um relacionamento que não te edifica, pode ser a renúncia de um hábito que te aprisiona, pode ser o chamado para perdoar alguém que você jurou nunca mais olhar. A voz de Deus liberta, mas para isso, ela precisa quebrar correntes, e correntes se rompem com dor. Terceiro, a voz de Deus sempre gera fruto de transformação. Ela não é apenas um consolo momentâneo, mas um chamado à mudança. Jung dizia que a verdadeira cura psicológica não acontece apenas pelo alívio da dor, mas pela transformação do indivíduo. Da mesma forma, ouvir a voz de Deus não é apenas se sentir melhor por alguns instantes. É ser conduzido a uma nova forma de viver. Um dos maiores erros é esperar que Deus fale sempre de forma espetacular, em sinais grandiosos, em revelações místicas. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Ele fala de modo simples, direto, em momentos cotidianos. É na oração sincera, na leitura da palavra, no aconselhamento sábio, em uma mensagem que chega na hora certa. Ele fala na simplicidade, porque não quer que a mensagem seja perdida na busca por espetáculo. No entanto, não podemos ignorar que há também outras vozes tentando nos guiar. O mundo fala através das comparações, da vaidade, da pressa. O inimigo fala através da acusação, da mentira, da tentação. E nós mesmos falamos através do ego, da ansiedade, da necessidade de controle. É como estar em uma sala com várias pessoas falando ao mesmo tempo. Quem você vai escolher ouvir? A única forma de reconhecer a voz de Deus em meio a tantas é desenvolver intimidade. Assim como uma mãe reconhece o choro de seu filho em meio a dezenas. Quem caminha diariamente com Deus reconhece sua voz em meio ao ruído. E aqui está um ponto essencial. A voz de Deus não apenas nos guia, mas também nos protege. Quantas vezes uma direção divina nos livrou de um desastre que só compreenderíamos depois?
José, no Egito, poderia ter se revoltado com o silêncio de Deus em sua prisão, mas ao final entendeu que cada passo fazia parte de um plano maior. A voz de Deus às vezes parece contraditória, porque ela nos leva a caminhos estreitos. Mas quando confiamos, percebemos que ela sempre conduz ao propósito. A questão é, você está disposto a esperar? Porque muitas vezes a voz de Deus não vem na pressa. Ele não responde na hora em que queremos, mas no momento em que precisamos. O homem ansioso quer respostas instantâneas, mas Deus trabalha na eternidade. E é nesse intervalo entre o pedido e a resposta que nossa fé é lapidada. O silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. É como o agricultor que planta e precisa esperar a estação correta para a colheita. Talvez agora você esteja em um desses intervalos, pedindo a Deus uma resposta e achando que Ele está calado. Mas se aquiete e perceba, até no silêncio Ele fala. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele ensina paciência, molda o caráter e nos faz perceber que nossa confiança não pode estar em sinais externos, mas na certeza de que Ele é fiel. Ouvir a voz de Deus é mais do que uma experiência mística, é um estilo de vida. É acordar e dizer, Senhor, guia meus passos hoje. É trabalhar com o coração atento. Senhor, me mostra o que devo decidir. É encerrar o dia perguntando, Senhor, o que o Senhor quis me ensinar hoje? Quando isso se torna prática diária, a vida muda de direção. Você não anda mais perdido, não caminha mais à mercê do acaso. Você passa a andar em propósito. Se você deseja viver essa intimidade com Deus, escreva nos comentários. Eu quero reconhecer a tua voz todos os dias. E lembre-se de se inscrever no canal, porque cada mensagem aqui é um convite para fortalecer sua caminhada espiritual. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Ouvir a voz de Deus não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Não se trata de experiências místicas para alimentar a curiosidade, mas de um chamado que transforma radicalmente a forma como você vive. Porque quando você ouve, entende, e quando entende, não pode mais viver como antes. A voz de Deus sempre gera mudança. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Essa frase, apesar de não ter sido escrita em linguagem espiritual, aponta para uma verdade eterna. O despertar não acontece no barulho externo, mas no encontro interior com aquilo que é maior do que nós. Espiritualmente, esse despertar é ouvir a voz de Deus e permitir que ela nos arranque do sono da indiferença. O mundo inteiro pode estar correndo, gritando, se agitando, mas aquele que ouviu a voz de Deus aprende a andar em outro ritmo, no ritmo da eternidade. A voz de Deus não vem para agradar, vem para libertar. Pense em Abraão, chamado a deixar sua terra e sua parentela para seguir rumo a um lugar que ele sequer conhecia. Pense em Moisés, chamado no deserto por uma sarça ardente para libertar um povo inteiro. Pense em Maria, chamada pelo anjo para gerar o Salvador do mundo. Cada um deles ouviu a voz de Deus e, a partir daquele momento, nunca mais pôde viver como antes. O chamado não foi confortável, mas foi transformador. O mesmo acontece conosco. Quando ouvimos a voz de Deus, somos desafiados a sair da zona de conforto, a deixar de lado as seguranças ilusórias e caminhar pela fé. A fé não nos dá todas as respostas de imediato, mas nos dá a certeza de que não caminhamos sozinhos. A fé é ouvir a voz de Deus dizendo vai, mesmo quando não enxergamos o caminho completo. É confiar que cada passo será iluminado pela luz do próximo passo. O problema é que muitos querem ouvir a voz de Deus apenas quando ela confirma aquilo que já decidiram. Querem que Deus seja um eco de suas vontades. Mas a verdadeira vida espiritual começa quando você está disposto a ouvir mesmo aquilo que não queria escutar. Quando está pronto para mudar de rota, para deixar algo para trás, para renunciar a um desejo, porque entendeu que obedecer a Deus é sempre melhor do que seguir o coração enganoso.
Jung advertia que ignorar a voz interior leva à neurose, à fragmentação da psique. Da mesma forma, ignorar a voz de Deus leva a uma fragmentação espiritual. Pessoas que vivem correndo, acumulando conquistas, mas se sentem vazias. O vazio nunca é preenchido por coisas externas, porque ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. Ouvir sua voz é o antídoto contra o vazio existencial. É descobrir que a vida tem sentido mesmo nas dores, mesmo nas perdas, mesmo nas incertezas. E como aplicar isso de forma prática? Comece com disciplina espiritual. Reserve diariamente um tempo para se desconectar do barulho do mundo e se conectar ao Senhor. Leia as Escrituras com o coração aberto, não apenas como quem busca informação, mas como quem busca direção. Ore não apenas para falar, mas para ouvir. Cultive o silêncio interior. Busque discernimento na comunidade de fé com pessoas maduras espiritualmente. Aprenda a filtrar as vozes. Nem toda inspiração é divina, mas toda a voz de Deus confirma a sua palavra. Quando essa prática se torna parte da sua vida, algo extraordinário acontece. Você passa a viver guiado, não arrastado. O homem guiado pela voz de Deus não se desespera diante da tempestade, porque sabe que Jesus está no barco. Ele não se perde nas comparações, porque sabe que sua identidade vem do Senhor. Ele não se paralisa diante do medo, porque a voz de Deus sempre diz: não temas, porque eu estou contigo. E talvez esse seja o recado que você precisava hoje. Deus ainda fala, e Ele está falando com você agora. Não importa o quanto você tenha se afastado, o quanto tenha ignorado, o quanto tenha se distraído. A voz de Deus continua chamando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é a promessa, essa é a certeza. Ele não apenas fala, ele acolhe, ele restaura, ele transforma. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode continuar vivendo no barulho, buscando respostas em todo lugar, menos na presença de Deus. Ou pode escolher silenciar, abrir o coração e deixar que a voz de Deus seja a bússola que orienta cada passo. Se escolher o segundo caminho, prepare-se, sua vida não será mais a mesma. Porque quem ouve a voz de Deus e obedece, entra em uma jornada de plenitude, propósito e eternidade. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, guia minha vida com a tua voz. Esse ato simples é um passo de fé. E lembre-se de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e te ajudam a viver guiado pelo propósito de Deus.